सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगद्गुरुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं एतत्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Durlabha manusajanyam, tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Durlabha manusajanyam, tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru said that Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que um sadhu significa alguém que está sempre esperando para cortar os anartas, cortar todas as impurezas que existem dentro do coração de uma Jivatma. Um sadhu é alguém que está esperando com uma espada para cortar todos os anartas, as impurezas do coração de uma Jivatma. Então, o sadhu não é um bajulador. Um sadhu certamente não vai aplicar óleo em ninguém. O ponto é que se eu aceitar uma alma caída, se eu aceitar uma alma caída como meu idealismo, se eu aceitar uma alma caída como meu idealismo, neste caso, eu não posso seguir adiante, não é possível. Se eu aceitar uma alma caída como meu idealismo, neste caso não é possível seguir adiante. Hiranyakashipu fez austeridades, Ravana fez austeridades, ou Vrikasura, todos eles fizeram austeridades e penitências, mas eles não puderam alcançar Krishna Bhakti, que é algo muito raro. Eles não puderam obter Krishna Bhakti. Então Mahaprabhu diz, até mesmo os demônios, eles também fizeram austeridades e penitências. Até eles fizeram austeridades e penitências, mas qual resultado eles obtiveram? Eles não podem esperar nada nas vidas deles. Tudo é inútil. Claro que se você fizer alguma tapásya, ou seja, austeridades e penitências, tapásya tem algum resultado. Tapásya, austeridades dão algum resultado. Pela ajuda de austeridades, você pode obter algum resultado. Assim como Hiranyakashipu quis obter algum poder, Ravana quis obter algum poder. E tapásya, pela ajuda de tapásya, de austeridades, você pode causar um dano aos outros também. Com a ajuda, por meio de tapásya, você pode obter um poder e causar um dano aos outros. Isso também é possível. Mas, de toda maneira, você não pode obter Bhakti assim. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, que é um associado eterno de Bhagavan, vocês sabem. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, que é um associado eterno de Bhagavan, vocês podem se lembrar. Como que um homem, Visekshan, ele quis criar um dano na vida de Bhaktivinoda Thakur. Ou seja, esse homem fez uma certa magia negra com seus poderes místicos, e esse homem quis se identificar como Krishna, e ele sabia certas magias, e como que as esposas de outros homens estavam acreditando nele, e estavam indo até ele, e aceitando ele como um sadhu. Ele quis se anunciar como Krishna, como o próprio Bhagavan. Então as pessoas acreditaram nele, e ele estava fazendo só coisas erradas. E no fim das contas, Bhaktivinoda Thakur recebeu informação e ele quis prender este homem. Mas não era tão fácil. Esse homem construiu um grande palácio dentro de uma floresta, na Orissa, e estava fazendo todas as coisas erradas ali dentro. Por fim, o que aconteceu? Bhaktivinoda Thakur, com toda a força policial, chegou lá. Eles cercaram o palácio, e depois disso o que aconteceu?
Ele foi prender aquele homem, mas não foi tão fácil. Bhaktivinoda Thakur, aquele homem quis matar Bhaktivinoda Thakur. Ele lançou um mantra para que Bhaktivinoda Thakur não pudesse se mover. E hoje em dia esta é a técnica. Se alguém estiver ativo, não é? Na sociedade Vaishnava isso. Na sociedade Vaishnava você pode perguntar para o Krishna Das, ele também foi alvo. Hoje em dia este é o procedimento. Se alguém estiver fazendo algo bom, eles podem deixar a pessoa doente, podem criar algum problema para que este homem, né? Eles podem fazer uma alegação falsa. Este é o procedimento. Tudo isso está acontecendo. Então, o meu ponto é, Bhaktivinoda Thakur estava lendo o Bhagavatam. Bhaktivinoda Thakur estava lendo o Bhagavatam. E o mantra, ou seja, o mantra que este homem fez estava se movendo ao redor de Bhaktivinoda Thakur, não pôde tocar Bhaktivinoda Thakur. E por fim, o que aconteceu? Este homem foi preso. E devido a ofensas, ele desenvolveu tamanha doença que um homem não poderia nem imaginar. E ele morreu na prisão. Ele foi colocado na prisão e na prisão ele cantou alguns mantras para que todos os membros familiares de Bhaktivinoda Thakur ficassem doentes. Gradualmente foram ficando doentes. Gradualmente eles foram ficando doentes. Todos os meninos, crianças, todos ficaram doentes. Dessa maneira, por fim, Bhaktivinoda Thakur foi bem sucedido em prender aquele homem, mas de toda maneira, de dentro da cadeia, ele abandonou o corpo com uma doença perigosa que ele desenvolveu. Então, aqueles que estão fazendo esse tipo de práticas erradas, na verdade, ou seja, magia negra, essas coisas, se eles veem alguém ativo, eles vão fazer algo. Mas, se você tiver poder de bhajana, eles não podem te fazer nenhum dano. Ou seja, não vai te atingir o que eles estão fazendo. Mas se você não tiver poder de bhajana, né? Se você tiver a misericórdia do Guru, você pode sair ileso. Então, o verso com o qual eu comecei diz, a vida humana é muito rara. E aqui, na verdade, nós estamos falando, até qual ponto nós estamos falando? Eu estava dizendo ontem que Bhagavan, por fim, está dizendo que todas as práticas de yoga podem te dar algum sucesso. Mas Bhagavan diz, até e a menos que você desenvolva aquele tipo de bhava, é aquilo que Bhagavan estava dizendo. Bhagad gada drupati yasya chityam rodati abhiknam hasati kachiccha bilajya udgayati nityate cha madbhakti yukto bhuvanam panati. My devotee, ele diz, o meu devoto pode purificar o mundo inteiro, enquanto aqueles que estão perseguindo diferentes tipos de poderes, eles estão fazendo algo, mas eles não podem purificar a eles próprios. Não é possível. Bhagavan já escreveu, já declarou no verso 21, Bhakta aham ekvaya grahya sraddhayatma priyaho satam bhaktihi punati mannishtha sapaka nopi sambhava. Que se alguém nasceu numa família muito baixa, uma família de casta baixa, até mesmo um Chandal, ainda assim, Bhakti, a devoção, pode purificar essa pessoa. E todos os outros procedimentos, Yoga, Jnana, Karma, não podem purificá-la. Eu já dei o exemplo sobre Billy Bai, Saubari, também Guhak Chandal, eu já falei, vários exemplos. Bhagavan está dizendo, é assim como
Um fogo pode queimar tudo. Yatha agnina hemamalam jahatvi bhatmam punaha swam bhajati charupam. Jatha agnina. By the help of fire, Com a ajuda do fogo, você pode purificar um pedaço de ouro impuro. Se você tiver uma barra de ouro, você pode colocá-lo no fogo e queimar, e por fim, vai obter um ouro puro. Yatha agnina hema malam. Malam means some contamination. Malam significa, pode haver uma contaminação no ouro. Este ouro que tem alguma contaminação, ou seja, tem outras substâncias diferentes do ouro naquela barra, e essas substâncias podem ser queimadas e eliminadas. Yatha agnina hema malam jahati bhatmam punaha sabhajate charupam atma chakarmanusayam vidhuyo bhakti yogena bhajati athomam. Just like Assim como o fogo pode purificar um ouro impuro, gradualmente você segue queimando. Então, esse ouro pode ser purificado e, no fim das contas, a barra de ouro se mostrará a sua swarupa original, aquele ouro derretido, puro. Similarmente, anadi karma phale paribhavar navojale. Anadi karma phale paribhavar navojale tarivare nadekhi upai. a Jivatma, a alma espiritual, por um período de tempo infinito, está vagando no mundo material, por esses 14 mundos materiais, subindo e descendo. Dessa maneira, de acordo com o fruto do karma, ela está sofrendo neste mundo, mas se Swarupa Shakti, a energia interna, Bhakti, entrar dentro do coração de alguém, então o que acontece? Então aquela Atma, aquela alma pode expressar sua própria Swarupa, sua identidade original, secreta. A alma pode expressar sua Swarupa secreta. Ou seja, a sua identidade como uma serva eterna de Krishna. Yatha agnina hema malam jahati bhatmam punaha swam bhajate charupam atma chakarmanusayam vidhuyo madbhakti yogena bhajati athomam. Dessa maneira, por fim, uma Jivatma, se ela fizer o meu bhajana, se ela me servir, ela pode ser totalmente purificada, assim como o exemplo de uma barra de ouro. O próximo verso, Bhagavan diz: Yatha yatha atma parimijyate ato asau matpunno gatha savano vidhanui yatha yatha atma parimijyate asau matpunno gatha savano vidhanui tatha tatha pashyati vastu suksham chakshur yathaiva anjano samprajuktam. Bhagavan está dando um exemplo. É a mesma coisa que Chaitanya Mahaprabhu disse. Chetodarpanam arjanam bhavo mahadavagnirbhapram sevakoirava chandika vitaram vidavadi. Same thing, example, Bhagavan. É o mesmo exemplo Bhagavan está dando, dizendo que, se alguém ouvir Harikatha, ou seja, fazer Shravana Kirtana, ouvindo e cantando, então, de acordo com o grau, a profundidade deste ouvir e cantar, a alma pode ser purificada de acordo com o grau de Shravana Kirtana, e no fim das contas, a Atma pode ser purificada. Yatha yatha atma parimijjita asau matpunnu gatha sabano vidhani. My divine lila, everything. E as minhas lilas divinas, se essa Atma seguir ouvindo minhas lilas e praticando Shravana Kirtana, ela pode purificar o seu coração, assim como, se alguém aplicar essa pasta preta, Kajal,
nos olhos, finally what happened? por fim o que That acontece? man Aquele homem, can aquela look pessoa, fine thing. consegue We olhar have coisas seen muito old sutis. lady, 90 Nós years, vimos uma senhora idosa de with 90 needle anos com uma agulha the string, e a linha e ela consegue whereas young passar de man primeira, cannot. enquanto um jovem homem não consegue fazer o mesmo. This way, Dessa maneira, according to their de acordo com Sabankirtan, essa prática de Shiravana, Kirtana, ouvir e cantar com plena dedicação, é claro, não como uma ensinação. Yatha yatha vastati vastu suksham. Like fine objects, fine Assim thing como can aqueles see, objetos finos there is one podem ser spinach. vistos. Então, existe um espinafre que vocês não conhecem. Relantia, você já ouviu esse nome? I have seen you Kalmisha Eu you vi are collecting. vocês coletando esse outro espinafre, é proibido para os Vaishnavas. For Vaishnavas, Para it os is not Vaishnavas não é permitido Kalvishak. allowed. But Helancha, Mas relantia, Mahaprabhu used to take Helancha. Mahaprabhu costumava comer relantia, Betosag, Helancha, betersak, all relantia the different kind e of. outros diferentes tipos de espinafre. If you go Se on você taking seguir Helancha, comendo you relantia, can develop so você much power pode desenvolver tamanho poder de visão que até mesmo de dia você conseguirá ver if you go uma on estrela. Se você seguir full of comendo, phosphorus, everything. é cheio de fósforo e vários minerais, mas você nem And it sabe. is also available in dirty E isso water. também fica em águas sujas. People usually E as not pessoas normalmente não coletam, collect. Usually. usualmente. Mas, So this way, então dessa maneira, if you go on taking se você the seguir help of lacquer or surma, usando essa pasta preta para os then you olhos, can então develop the você power pode of the desenvolver eyes. o poder dos Then seus you can olhos. develop the power Então of você your pode eyes. desenvolver o poder dos seus olhos para ver todos os objetos Bhagavan went to finos. give this example. Bhagavan dá este exemplo e é verdade. Those who are absorbingly Aqueles que estão absortos em Harikatha, Kirtana, darshan, o darshana, o poder de visão deles é muito fino, esse poder da visão deles. Eles conseguem ver tudo, o que vai acontecer, qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Bhagavan speaking, Bhagavan diz it is quite natural. É muito Whole natural life you are dealing with matter. que em toda a sua vida você Whole está life lidando you com a are dealing matéria. with matter. Em toda a sua vida você está lidando com a matéria. Então, como você pode esperar que no momento da sua morte você pode alcançar Krishna? Não é possível. Whole life you are Em dealing toda a with vida você está lidando com matéria, matter. Whole life a you vida are dealing inteira você está lidando com matéria. Como você pode esperar with realization. uma realização? Como você pode alcançar Krishna? Bhagavan speaking, Então, Bhagavan diz: Vishayanudhayatas chittam vishayesu visajjati. What you are thinking day and night, aquilo que você está pensando de dia e de noite, you are going to get. isso você vai alcançar. Even Narottama Até mesmo Narottama Thakur escreveu: sadhane sadive jaha siddhite paive taha. What you are doing in aquilo que você está fazendo durante sadhana bhakti, a sua prática, é o que você vai alcançar no momento da sua perfeição. Isso é o que você vai alcançar e nada além disso. This way, Então, dessa maneira, whole life you are dealing durante matter, toda a sua vida você está lidando com a matéria get e, matter. por fim, você vai alcançar matéria. Você não pode esperar Bhagavan. When all your mind Então, quando a sua mente, tudo na sua vida purified, é purificado, then you can então você pode think about pensar Bhagavan sobre Bhagavan and you can get Bhagavan. e você Not pode alcançar Bhagavan, não antes So, disso. Visayanudhayatas chitta, same thing in Gita Bhagavan. Então, a mesma coisa no Bhagavad Gita, Bhagavan já disse. In Gita Bhagavan, No Bhagavad already Gita, told. Bhagavan já disse. What Qual shloka shloka? that is? Nós sempre We are falamos, speaking. ele diz all the aquilo que time. você está sempre fazendo, Dhayato vishwana pungsang sangasti supajati sangyat kama kamat krodha abhijati krodhat bhavati sanmo sanmohat siti vibhronsat buddhinasat punasam. Already speaking. So, vishwanudhayatas chittam vishesu visajjati mam anusmaratah chittam mai eva pravisyati.
Então, se você está sempre concentrado na matéria, você vai alcançar matéria. E se você se concentrar nos meus pés de lótus, então você vai me alcançar. So Vishayanudhatu Chittam Viseshu Visajyate Mam Anusmaratahas Chittam Mayeva Praviliyate. Continuously you think about Continuamente, se você estiver pensando em mim continuamente, então you can think about você poderá pensar em Mayeva mim. Praviliyate. So Então, Tasmad Asad Avidhyanam Yatha Sapno Manuratham Hitva Mai Samadhatso Mano Madbhavo Bhavito Mana. Some wrong. This way, that's why Tasmad Asad Avidhyanam. If you are considering in Asad assim, se você estiver sempre se concentrando em Asatvastu, Asatvastu significa qualquer objeto, qualquer homem, qualquer coisa temporária, efêmera. Asat significa aquilo que não tem existência eterna. Qualquer coisa neste mundo material, de acordo com a sua estima, pode ser bom ou ruim, pode ser honesto ou desonesto. Isso é de acordo com a sua visão. Em todo este mundo, o presidente da Índia pode dar uma medalha de ouro para alguém por sua honestidade, ou premiar alguém, mas isso também é inútil. Não é nada, porque tudo é anitya, asat, não eterno, efêmero. Asat significa não é real. Tudo aquilo que existe no plano do passado, presente e futuro, se você não vê algo em relação com o infinito, então tudo isso que você está pensando não tem realidade. Se você encontra apenas conectado com o passado, presente e futuro, então não tem realidade. Isso é asat, efêmero. Isso é asat, temporário. Suponha que você esteja sofrendo. E qual é o valor da sua dor, do seu prazer? Eles são materiais. A sua mente é material, seu corpo é material, seu intelecto é material, e todo o meio ambiente ao seu redor é material. Então você está numa situação muito perigosa, mas a sua alma, Atma, se você quiser olhar dentro do seu coração, Atma, a alma não está sofrendo. Atma, a alma não tem nenhuma conexão. Aquela Atma original que está ali, ela não tem nenhuma conexão com dores e alegrias que você está sentindo. Porque a Atma, a alma não está sofrendo. Mas, uma vez que a Atma está ali, pode haver o sentimento. A alma está aí, não é? Então, a sensibilidade se desenvolve. A sensibilidade se desenvolve porque a alma está ali. A alma é chetana, ela é consciente. E, embora a Atma, em sua identidade original, não toque nenhuma coisa material, ainda assim, pela cobertura de Maya, no presente, é aquilo que Krishnadas Kaviraj Goswami diz. Pisachi paile yotamoti channa hoy. Mayabaddo jiverai seibhav udai. Similarmente, Atma, devido à presença da alma, existe a sensibilidade. E é por isso que, pela influência de Maya, você sente dor e prazer apenas porque a alma está aí. Por isso você tem sensibilidade, mas, na verdade, a alma não tem nenhuma conexão com isso. Né? Todas as dores e prazeres que você sente são guiados por Maya Devi, pelas três gunas da matéria. Então, todas as suas dores e prazeres, quaisquer medalhas de ouro ou insultos e honras,
que estão in the background of past, em present, relação com o future, passado, presente e you can find futuro, nothing. você vai ver que isso não tem realidade. Nothing else. Não tem realidade. Unstable, or É everything. instável tudo That's isso. why É por isso those who are tattvavids, que aqueles que são they are tatuavids, thinking que percebem a verdade eterna, eles what honor pensam public giving to que me, qualquer honra que o público me dê, qual é o valor disso? my body is unstable, O meu mind corpo é unstable, instável, minha mente é all visible instável, world todo este mundo visível unstable, é instável. so not going Então, to stay with me for eternity. essas coisas não vão ficar comigo eternamente. What you are feeling, Aquilo que você está sentindo que that é is bad bom, for others. isso é ruim para os If outros. somebody feeling it very bad, E se alguém sente algo como muito ruim, pode ser que seja muito bom para você. this is quite natural. Então isso é muito natural. What you are good for you, O que é that is bom bad para for você somebody. é ruim para Somebody alguém. feeling very good, E alguém sente algo é muito bom e aquilo é ruim para você. Essa é a this condição. way you see, Dessa maneira, veja, only apenas due to Maya, devido à everybody Maya, feels pain and todos sentem dor e prazer e tudo mais. minus 20 degree temperature, Então, maybe. numa temperatura menos 20, talvez você consiga se ajustar. Mas aqueles que estão vivendo a 40 graus, 45 graus, eles não podem suportar menos 20. Alguém está lá comendo carne e tudo mais, mas você não pode nem comer alho e cebola. Então, este mundo é assim. Então, se em toda a sua vida você estiver pensando em matéria, 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 então agora, no final, você vai alcançar matéria. Você vai alcançar matéria, nada além disso. Dessa maneira, automaticamente a alma condicionada, ela está sempre meditando em algo. Externamente ela não está meditando. Externamente, não, mas internamente ela está sempre pensando em algo. Ou seja, ela está se concentrando em algum objeto. E isso certamente pode ser comparado, quer dizer, isso nunca pode ser comparado com o caso das gópicas, mas é como que similar. As gópicas estão lá vivendo a sua vida doméstica, fazendo serviços da sua família, mas continuamente a mente delas está servindo Krishna. Essa é a condição. Então Krishna diz, se alguém estiver pensando em mim o tempo inteiro, essa pessoa pode me alcançar quando ela estiver sempre pensando em mim. Tasmad asad avidyanam yatha sapno manoratham. So, we are thinking então, nós estamos pensando asad vastu. em asatvastu, em objetos materiais, e isso é como um sonho. Isso é exatamente como um sonho. Quando alguém está sonhando e vê que está desfrutando de algo, e quando essa pessoa acorda, quando esse sonho é interrompido, aí ela vê que aquilo não era real, aquilo era falso. Similarmente, embora neste mundo material você veja, olha, eu estou desfrutando, por que é um sonho? Ainda assim, isso pode ser considerado ou comparado com um sonho, porque tudo isso é falso. Embora não seja um sonho, seja aquilo que você vivencia num sonho, aquilo que você vê em um sonho, quando você está desperto, você vê que aquilo não era real. Mas este plano material também pode ser comparado com um sonho, porque ele não tem realidade. Hoje ou amanhã pode ser finalizado. Então, Bhagavan diz, Tasmad asad avidyanam yatha sapna manuratham. In dream, you can go anywhere. em um sonho, você pode ir para qualquer local. Não precisa de passaporte, visto, pagar trem. Você pode ir num sonho a qualquer local. Você pode ir em qualquer lugar. So,
Então, mentalmente você pode fazer qualquer coisa, mentalmente você pode se casar com uma mulher rica, enquanto você está deitado na calçada. Eu já contei essa história para vocês, né? Dessa maneira, um homem, certa vez, estava dormindo na calçada e ele estava sonhando que ele ficou muito rico e se casou com uma mulher muito bonita. E depois disso, um dos amigos dele veio, porque eles tinham que ir juntos para algum local. Às 7 horas, eles tinham um encontro marcado. E ele viu seu amigo dormindo, aí ele deu um chute nas costas do amigo. E ele acordou. Falou, você está dormindo agora? A gente tem que ir lá. E ele diz, eu estava tendo um ótimo sonho. Eu me casei com uma mulher muito bonita e eu estava muito rico. E agora ele acordou e perdeu tudo que tinha no sonho. Tasmad asat avidhyanam yatha sapnu manuratham, just like dream, hitva mai samadhatso mano mad bhavitam. Mad bhavitam. This way, asat vastu. Dessa maneira, asatvastu, esses objetos efêmeros, nós estamos pensando neles, mas eles não têm permanência eterna. Eudava, dessa maneira, desnecessariamente as pessoas estão desperdiçando seu tempo ao pensar sobre objetos materiais. Desnecessariamente elas estão pensando em objetos materiais. Então, se as pessoas abandonarem tudo e pensarem em mim, se elas forem bem-sucedidas em fixar suas mentes em mim, isso é muito melhor. Então, Uddhava, alguém deve fazer isso. Depois disso, Bhagavan diz, no Bhagavatam está escrito que em toda a criação, Bhagavan confessa que em minha completa criação, a mulher é a coisa mais excelente. Esta Maya, ninguém consegue superar. Em toda a minha criação, material, entre ela, Stri, as mulheres têm um maravilhamento especial que diante delas todos podem se curvar. Até homens muito poderosos, eles também são derrotados diante de uma mulher. Até os demônios eram muito poderosos, poderiam vencer Indra, mas são derrotados diante de uma mulher, ou seja, da Maya, da ilusão. Então, Bhagavan diz, Strinam stri sanginam sangyam stakta juroto atmavano kheme viviktu asinos chintayat mam atindritaha. So, because that is the most child bondage. Então, é porque esse é o tipo de amarra ou de prisão mais severa, que nem com a matéria é possível. Então, Bhagavan diz, Na tathasya bhavet bandho bandhasya anna prasangataha Na tathasya bhavet bandho bandhasya anna prasangataha yasit sangyat yatha pungso tatha tatsangi sangataha Na tathasya bhavet bandho Na tathasya bhavet bandho bandhasya anna prasangataha yasit sangyad yatha pungso tatha tatsangi sangataha. Esse tipo de amarra é impossível. Pungsham striyam mithuni bhavametam tayor mithu hidayaganthimahu. Is a tight bondage. É uma amarra firme. Isso também é aplicável, não apenas aplicável para homens, embora Bhagavan esteja falando
Srinam Sri Sanginam Sangyam Stakta Duroto Atmano Kheme Viviktva Sinos Chintuet Mam Atindritaha. Chaitanya Charitamrita also No speaking Chaitanya the same Charitamrita thing. também diz o mesmo. There you can find. Ali você pode encontrar. There also Ali Sri também, Sangha Bhagavan Bhagavan está falando, speaking. Chaitanya Mahaprabhu está falando sobre Sri Sangha, aqueles que se associam com mulheres, ou seja, você não deve se associar com mulheres ou com aqueles que têm apego a mulheres, ou seja, Yoshit Sangha e aqueles que estão tendo Yoshit Sangha, você deve se afastar desse tipo de associações. Então, Prabhupada e o nosso Guru Varga, eles vão aplicar de maneira mais aberta esse termo. Então, eles dizem que isso também é aplicável para mulheres, ou seja, aquelas mulheres que se concentram em homens. Isso também é Yoshit Sangha. Prabhupada explicou a palavra Yoshit. Ele explicou, Yoshit significa, Prabhupada explicou que Yoshit significa um objeto pelo qual você sente atração. O corpo também é um objeto. Este corpo também é material, ou é o quê? O corpo é matéria. Então, uma matéria vai sentir atração por outra matéria. É matéria. Tudo é matéria. Apenas a alma, a Atma, está ali secretamente. Então, uma matéria sente atração por outra matéria. Não tem realidade. Eu já contei a história de Pururoba. Pururoba estava desfrutando de Urvashi. Ele pensa assim, mas ao mesmo tempo, Urvashi também estava desfrutando de Pururoba. Então, quem é que estava desfrutando de quem? Isso é um tipo de ilusão. É por isso que alguém pergunta. Há muito tempo atrás me perguntaram, por que Kali Ma fica com a língua para fora? É porque Prakriti Ma, a natureza, a mãe natureza diz que eu sou tudo. Tudo que você pode ver, sou eu, essa natureza. Ou seja, a matéria, os corpos, tudo pelo qual você sente atração e repulsão, tudo sou eu. Mas você quer desfrutar de outros, os outros querem desfrutar de você. Dessa maneira, tudo isso é matéria. E no fim das contas, você quer desfrutar de mim. Prakriti Ma diz, e eu sou sua mãe, como você quer desfrutar de mim? Então, por isso ela fica com a língua para fora. Essa é a razão. Você não deve fazer isso. A mãe, ela quer dizer que apenas você tem o seu direito de fazer Hari Bhajana. Não é que ninguém possa viver a vida familiar. A vida familiar é aprovada, 100% aprovada. Mas não deve haver nenhuma atração. Bhaktivinoda Thakur também viveu em família, Srivas Pandita também, quem é que não? Dessa maneira, embora esteja escrito sobre Strinam, está escrito abertamente, se referindo a mulheres, sobre Stri, Bhagavan está dando esse alerta, mas isso também pode ser aplicável para aquelas que são mulheres e se elas estão pensando em algum homem, também é aplicável. Se elas estiverem pensando em matéria, não vão poder fazer bhajana. Manu Satyarupa também. Eles estavam fazendo austeridades e penitências lá em Gomati Ganga, Naimisharanya. Ali em Naimisharanya tem uma árvore pipal. E eles estavam fazendo bhajana ali. Ou era uma árvore ashvata, ou uma outra árvore. De toda maneira, eles estavam fazendo bhajana ali. Manu e Satya. E vocês viram o caso de Kardama Rishi e Devahuti? Por muito tempo eles estavam fazendo austeridades. Então, Bhagavan está usando esse termo em especial porque é muito atrativo. Bhagavan diz, em minha criação, este
é o objeto mais atrativo. Ninguém consegue sair dessa influência. Então, sobre a Jivatma, se você for pensar em termos da alma, então quem é mulher, quem é homem? Né? Se você pensar na alma, quem é mulher, quem é homem? Isso não é o fator. Bhagavan está falando aqui sobre forma, aparência. Bhagavan não está insultando nenhuma mulher. Bhagavan está dizendo que esse plano de forma, aparência é feito de tal maneira que todos sentem alguma atração. E Chaitanya Mahaprabhu também, em toda a sua lila, ele quis mostrar esse tipo de coisa. Ele quis mostrar isso. Certa vez, Mahaprabhu estava correndo em direção a Chhatraparvat. Ele estava correndo em direção a Chhatraparvat ao ouvir alguém cantando Gita Govinda. Mas Govinda saiu correndo atrás de Mahaprabhu. Saiu correndo. Mahaprabhu estava correndo e Govinda falou, é uma mulher cantando, Mataji. Mahaprabhu estava correndo como o vento, mas quando ele ouviu o nome, que era uma mulher cantando, então Mahaprabhu ficou petrificado, se transformou numa estátua. Mahaprabhu parou de andar. E depois disso, Govinda agarrou Mahaprabhu e então Mahaprabhu começou a apreciar o que Govinda tinha feito. Era um servo de Mahaprabhu. Ele falou, Govinda, hoje você salvou a minha vida. Eu sou um sannyasi. Eu iria abraçar. Eu nem sabia quem estava cantando. Eu estava correndo para abraçar aquela pessoa que estava cantando. Mas hoje você salvou a minha vida. Govindo aji rakhila jivan. Stri paro soile hoito moron. If at all I am going to touch, Mahaprabhu diz, se eu tivesse tocado uma mulher, eu perderia tudo. Então sempre Mahaprabhu quis nos ensinar. Não é que Mahaprabhu odeia mulheres. Mahaprabhu puniu Chota Haridas apenas para nos ensinar. Mahaprabhu puniu Mukunda apenas para nos ensinar. Mahaprabhu puniu Vallabhacharya apenas para nos ensinar. Dessa maneira, nós não devemos entender mal Bhagavan. O que Bhagavan quer dizer? Que em toda a minha criação, esta criação é tão sutil, tão sublime, tão atrativa, que ninguém consegue superar. Mas se você pensar nessa matéria profundamente, assim como eu disse, tudo isso é matéria. Tente entender. Terra, água, ar, fogo e éter. Esses são os 5 elementos. Terra, água, ar, fogo e éter. Esses são os 5 elementos pelos quais o seu corpo, o meu corpo, o corpo dela, tudo é feito disso. Qualquer coisa visível neste mundo material, tudo é matéria. Terra, água, ar, fogo e éter. Não está fora disso. Essa é a falácia. Embora você possa dar palestras sobre isso. Você fala, isso não é nada. É apenas terra, água, ar, fogo e éter. Espaço, fogo, água. Dar palestras é muito bom, mas sentir isso é muito difícil. Você não consegue sentir. Um Tattvavida Purusha, uma personalidade que percebe a verdade eterna, aqueles que são verdadeiros Tattvavits, quando eles olham para qualquer pessoa, eles não estão vendo um homem ou uma mulher. Eles podem ver Bhagavan. Ou, se eles não chegaram a este nível, ainda assim eles podem ver fosfato de cálcio, um esqueleto. Você já viu? Quando um corpo morre, né, quando ele perde a pele e a carne, fica só o esqueleto. Você já viu? Não viu? Estou falando dos ossos. Que os médicos, às vezes, mantêm no seu consultório apenas o esqueleto. Um esqueleto. Tem um buraco nos olhos, um buraco onde é a boca, ali onde é a barriga também não tem nada. Um esqueleto. Eles podem ver que há esse fosfato de cálcio, um esqueleto,
E depois disso, those who are é assim como aqueles que trabalham com argila some e idol, eles criam alguma estátua, Kali, estátua de Durga, de Kali, then eles pintam a deidade de argila. Eles veem if dessa they are maneira. not going to watch up to that part, Então, some se eles thing, não alcançam essa realização da alma, se eles não percebem que a alma está ali, ainda assim, se você puder pensar a este ponto, também é bom. only you Ou cannot seja, see você não vai any ver man, woman, nenhum homem ou mulher. Você vai ver um esqueleto e depois disso vai ver um pouco de just like the ossos clayman e nada além disso. making Assim one como esse structure homem with que straw trabalha and com argila, after that, ele faz uma estrutura de palha e depois ele coloca argila clay, after that giving some e depois ele dá um formato paint. e depois ele pinta por cima e fica muito Why we bonito. cannot feel that? Então, por que você não consegue sentir isso? Why we cannot Por feel que that? nós não conseguimos entender If até we can esse feel ponto? at least this, Se nós pudermos perceber pelo menos esse ponto, mas a gente não consegue, in this whole em creation, toda esta criação, você não consegue encontrar nenhum for objeto which pelo qual pure Vaishnava, um Vaishnava puro sinta atração. there is no such Não há object in the nenhum whole objeto em toda a criação. Even if you like to go Até there, mesmo se você I for can para o bring céu Urvashi. e trazer That o also- Urvasi, isso também não gera nenhuma atração para um Guru Vaishnava puro. Até mesmo o Urvashi não gera nenhuma atração para eles. So, Então, Bhagavan creating so many things. Bhagavan, out ele of criou that, muitas human coisas. creation is E entre elas, o ser humano é o maior de todos. Até na Bíblia está escrito, né? Bhagavan created Que God, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. but Mas very dangerous. é muito perigoso. Very dangerous. É muito If perigoso. you cannot feel that Se você way, não puder sentir then Maya isso, can. então Maya pode te So atacar. be it Urvasi, Então seja or Urvasi Tilottama, ou or if you Tilottama, can go more higher, ou se você subir aos planetas celestiais, você pode ir. you cannot find anything Você não vai encontrar nada for which one pelo pure qual Vaishnava can feel. um Vaishnava puro sinta atração. Naranarayan, you heard the Naranarayana, você já ouviu o nome? Naranarayan, Naranarayana, você já ouviu o to nome? break Então, para quebrar as austeridades e penitências deles, eles estavam fazendo austeridades e penitências para o benefício de todo mundo. for the benefit of the whole world. Pelo benefício de todo mundo. Mas Indra was very Indra ficou muito ansioso. maybe they are doing Ele pensou, talvez eles estão fazendo austeridades, eles podem roubar o meu posto. Mas Are, eles poderiam urinar no seu posto, você nem tem ideia disso. As pessoas não têm ideia sobre Vaishnavas puros. As pessoas só estão brigando à toa, elas não têm ideia. if they cannot. Se você der esse posto para os Vaishnavas puros, eles não querem nada. Eles não querem aceitar nada. So Então, this way, you see, dessa maneira, Naranarayan, veja, Naranarayan, to break their austerian finances, para quebrar as austeridades e penitências deles, Indra Maharaj enviou whom quem? Tilottama Tiratamata dance in front of them. para dançar diante deles, figuras muito atraentes. Veja, Bhagavan, Mohini, they are told, Bhagavan mesmo falou. Shankar, you Ele don't falou, try to Shankar, see this mind não of veja mine. esta minha Maya. E ele falou, não, eu quero What you ver. can do? Não, veja. No, I O like que to você see. pode fazer? E Shiva falou, não, eu quero ver. Condition. Então agora veja qual é a What happened, condição. Shankar? Ele uma hora começou a balançar. O que aconteceu, Shankar? Why you are feeling attraction? Por que você está sentindo atração? Sou eu ali, na forma de Oh, Mohini. Mohini. So Então, nobody there ninguém in this whole existe creation em toda esta cannot criação feel attraction. que não sinta atração. Apenas Guru Vaishnavas puros. Quando Indra quis quebrar as austeridades e penitências deles, o que aconteceu? Por fim, chegaram aquelas mulheres celestiais tocando tambores, instrumentos e dançando. Then ultimately, Então, no fim das contas, when Naranarayan, quando Naranarayana abriram seus olhos e olharam para elas, when Naranarayan, quando Naranarayana abriram os olhos e olharam para elas, então Indra e todos ficaram com muito medo. the sight so Pela powerful, visão deles saía um poder tremendo. what happens? E por fim o que aconteceu?
They wanted to beg for pardon. Eles quiseram pedir perdão. Done mistake. Oh, nós cometemos um erro. Cometemos um erro. So, Então, Narayana, Nara-Narayana, o que aconteceu? Naru and Narayana. Nara e Narayan eram dois. Bhagavan Narayana going Bhagavan Nara-Narayana criou Urvasi da coxa direita from his deles. thigh, Da coxa direita, making one beautiful lady. ele criou uma bela mulher, That name is Urvashi. cujo nome é Urvashi. Finally going to E give. por fim, ele presenteou. Finally going to give. Por fim, ele Finally presenteou. going to give this gift Ele deu Indra. de presente para Indra. Falou, olha, leve para o céu. Você pode decorar o seu céu com Urvashi e desfrutar. So creation is. Então, a criação é assim. I also pray in Eu front também of oro diante de God. Bhagavan. Don't give me Não me dê enough money. muito dinheiro. If money is there, Se I houver have no place dinheiro, to keep. eu não tenho local para guardar. Todos vão querer me atacar. And if you give me enough money, E se você me der muito overnight I dinheiro, can become beast. da noite para o dia eu posso me tornar um At animal. least I like to become human. Então, pelo menos, eu quero me tornar um ser So humano. money, position, Então, everything dinheiro, posição, tudo can isso destroy your pode moral life. destruir a sua vida moral. Muitas Even from pessoas, Chaitanya Charitamrita, até mesmo no Chaitanya Charitamrita, você pode Sanatana ver, Goswami Pad, Sanatana Goswami he Pad, was put into ele jail. foi colocado na prisão And e King Hussain Shah gone o for rei to muçulmano invade Odisha. saiu para invadir a Orissa. He wanted to take Ele Sanatana quis from him. levar Sanatana e Sanatana falou, olha, não posso ir. But you Por can quê? break all Hindu temples, Ah, porque everything. você vai quebrar os templos hindus, Then I então eu can não put vou. you in jail. Então esse rei quis colocá-lo na prisão e mandou ele para a prisão. Then inside jail, Então dentro da cadeia, Sanatana estava lá, o rei partiu and the jailman who e is o going to carcereiro, act as a guard, que estava atuando ali como guarda, Sanatana going to request him. Sanatana quis I have pedir done para so ele. many things for you. Sanatana falou, olha, eu fiz muitas coisas por você quando eu era ministro, o primeiro-ministro, agora faça algo por mim. I like to do. E esse homem falou, sim, eu me lembro, eu queria fazer algo por você, mas eu tenho medo, porque o rei pode cortar na minha garganta. O que eu posso fazer? Well, E king Sanatana cannot- falou, olha, o rei nem vai saber. 2,000 Eu posso te golden dar coins. 2.000 moedas de ouro. But E o carcereiro falou, olha, eu posso fazer, mas é impossível, porque o rei vai descobrir de alguma maneira. E Sanatana falou, não, 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 eu posso te dar 3.000 moedas de ouro. E por fim, ele foi aumentando até 5.000 moedas de ouro. E assim a moralidade daquele homem se quebrou. our morality Dessa maneira, a nossa moralidade aqui neste mundo material power is up to them. tem um poder de tolerância, ele tem um Like the limite. case of Ajamil. Assim como o caso de Ajamila, ele era um cavalheiro, cheio de caráter, But he has some Mas- elasticity. ele tinha uma elasticidade, tinha um ponto limite para ele. Mas os Vaishnavas não têm esse ponto de limite. So ultimately what happened? Então, no He fim was das contas, o que aconteceu? very bad. I should not do. Esse homem estava falando, muito ruim, eu não deveria fazer, mas, Break por down, conta daquela oferta, a moralidade dele se quebrou was bound to. e ele foi compelido a pular no fogo. But pure Vaishnavas they never Mas feel. Vaishnavas puros nunca sentem isso. Even Bhagavan wanted to Até mesmo Bhagavan test Naradi. quis testar Naradi Maharaj. Naradi wanted to Naradi, ele quis pedir para Bhagavan. please Ele pediu, por favor, você poderia me mostrar sua Maya? I like Minha Maya você quer ver? Sim, eu quero ver. Não veja, é perigoso. Não, 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 eu quero ver. À força. Finally Por fim, Bhagavan going to Bhagavan change the scenery. trocou o cenário. Bhagavan pode fazer qualquer coisa. Então, de repente, Bhagavan falou, Narada, eu estou com muita sede. Você poderia trazer um copo de água para mim? Você tem um pote? Você poderia trazer um pouco de água? E Narada falou, ok, espere um pouco. Bring Então, water. Narada foi para trazer água Nice e ele encontrou um belíssimo lago decorado com flores de lótus e tudo mais. E tinha uma belíssima mulher ali, chorando no lago, na beira do lago. that lady is E ele perguntou quem é aquela moça. talk with her. Então ele foi conversar com ela e foi consolar ela. O que aconteceu? You are crying. Por que você está chorando? She is going to E ela, tudo era uma ilusão. describe. Ela começou a descrever, essa é a situação na qual estou colocada, não tem ninguém para me ajudar. Ele falou, eu vou te ajudar, sem problema.
Eu vou te ajudar, eu posso te Okay, salvar. you save me. Ok, então me salve. You can save me or I can save you. Você vai me salvar ou eu vou te salvar? Quem é que pode salvar? Então, Naradi, ou seja, Bhagavan criou todo um cenário. Então, Naradi se casou com ela, estava vivendo muito bem, uma vida muito boa, e depois disso tiveram muitos filhos, e Bhagavan estava lá esperando com sede, esperando o copo de água. Por fim, o que aconteceu, eu estou resumindo, porque é uma longa história. Eu estou resumindo. E também, hoje eu não estou me sentindo bem, devido a alguma infecção, talvez. Estou com dor de cabeça, alguma coisa no peito. De toda maneira, estamos bem. Então, o que aconteceu, por fim? Então, eles tinham muitos filhos e tudo mais. E Naradi Maharaj estava vendo como se fosse um sonho, pensando nos filhos, como beneficiar, como cuidar deles. E, por fim, eu vou resumir. Um por um, todos os filhos morreram. Todos morreram. E depois disso, aquela senhora, aquela bela mulher também morreu. E Naradi começou a chorar pesadamente. Oh, perdi tudo que eu tinha. Estava chorando. Então, de repente, ele percebeu Bhagavan sentado e perguntando, cadê minha água? Ah, você está aqui? Sim. Você queria ver minha Maya, né? Então, esta é a ilusão. E Bhagavan perguntou, cadê minha água? Eu estou com sede. Você me ama muito, você está pronto até para me dar a sua vida, mas você não está conseguindo me dar um copo de água, você está todo envolto na ilusão. Então, esta é Bhagavata Maya. Então, antes de alertar a todos, eu estou alertando a mim mesmo também. Eu não quero dinheiro. Posição, tudo isso pode destruir tudo. Até mesmo você não vai poder se lembrar quem é você. Você não vai poder se lembrar. Maya é muito poderosa. Então, certamente, Bhagavan não vai criticar as mulheres. O ponto é, porque muitas pessoas podem entender mal. O ponto é, Bhagavan quis dizer que em toda essa minha infinita criação, Bhagavan já confessou no Bhagavatam que dentro de toda essa criação, este é a arte mais sublime. É por isso que Bhagavan está dizendo isso. Do contrário, algumas Matadis também podem fazer bhajana, como Janava Thakurani. Então, Ganga Mata Thakurani. Ganga Mata Thakurani era tão poderosa que você não pode nem imaginar. Era uma mulher. Então, certamente, Bhagavan não vai nos ensinar algo errado. Ramananda. Bhagavan não falou nada contra Roy Ramananda. Ele estava vestindo aquelas jovens garotas, dando banho, ajudando elas a encenar. Porque isso significa que a conclusão final é que tudo depende do status, da posição do seu coração, da condição do seu coração, o seu sânskara. Se estiver puro, se você puder ver Bhagavan, então não há problema. Então, Roy Mahashai estava sentindo que eu estou servindo Radharani. Roy Mahashai estava pensando, eu estou servindo Radharani. Eu sou uma Sakhi, uma amiga de Radharani. Ele é Vishakha Sakhi. Então, Vishakha Lalita, se você puder perceber a sua Swarupa, até mesmo eu disse, essa palavra Atma, se você buscar na gramática sânscrita, você vai ver que Atma é um gênero feminino, Atma. É por isso que sempre que eu escrevo Divatma, eu nunca uso no masculino, eu nunca uso o gênero masculino, porque em sânscrito existe o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Tem esses três gêneros. E, de acordo com isso, você deve aplicar. É uma linguagem tão científica, tão sofisticada, que você deve observar os casos finais também, as declinações. Você tem que ter muita atenção com isso. Se você cometer um erro, toda a frase é perdida.
com muita atenção. Eu falei para você, né? A mesma palavra, como Dara. Dara significa esposa, mas é uma palavra no masculino. Dara, ok? E kolotro. Kolotro significa esposa, mas ela está no gênero neutro. Stri, patni significa esposa e está no feminino. Então, a mesma palavra, o mesmo significado, mas de acordo com a raiz de onde vem essa palavra, ou seja, de onde essa palavra deriva, qual é a raiz, de acordo com isso, elas podem ter o mesmo significado, mas essa palavra é masculina, aquela é feminina e aquela é neutra. Então, não pense, né? Bhagavan, ele tem uma visão equânime. Se Bhagavan não tivesse uma visão equânime, por que é que Bhagavan daria a maior misericórdia para mulheres? Se você vê, Jayadeva, o poeta Jayadeva não teve aquela chance, enquanto Padayavati, a esposa dele, pôde massagear os pés de Krishna. Então, como eu posso dizer que Bhagavan odeia mulheres? Isso é errado. Não é a realidade. E Radharani é a maior de todas. Então, em todos os pontos, se você procurar, eu posso te mostrar que aquelas mulheres, até mesmo um rei muçulmano, Akbar, ele tinha 51 ou 52 esposas. E entre elas, Jodhabai, ela era hindu. Este rei não tinha nenhum preconceito, ou seja, qual bhajana que ela quisesse fazer, ela podia fazer, e ela foi bem-sucedida em alcançar Krishna, Jodhabai. Ela foi bem-sucedida em alcançar Krishna, Jodhabai, o nome dela. Até mesmo no Corão, no Alcorão, eles ignoram aquele capítulo de Patema. Vocês ouviram o nome de Patema? Patama? Por uma fração de segundo, ela viu Allah. E eu também fiz essa piada outro dia com aquele pequeno garoto que apontou para mim e falou, olha Allah, mãe. Isso significa, qual o significado? Isso significa que aquele pequeno garoto também pensa que Allah tem alguma forma, uma swarupa. Do contrário, por que ele apontaria para mim e falasse, olha lá ali? Isso significa que ele imagina que tem uma swarupa, uma identidade, uma forma original. Então, no Alcorão tem esse caso de Patema, mas eles ignoram isso. Patema conseguiu ver Allah, ou seja, Krishna, por uma fração de segundo, mas eles ignoram isso. Este é o ponto. So, strinam, stri shanginam, shangyam tekta durot atmavano, kheme vivikto asinas chintet mam atindrita. Depois disso, Bhagavan diz a mesma coisa que eu disse há meia hora atrás. No tathasya bhavet bandho, bandhasya anna prasangataha, yasit sangyad yatha pungsho, tatha tatsangi sangataha. Posso explicar este ponto amanhã. Durlabha manusajanyam, tattapi durlabham manni, vaikunta priya darshanam.